meus irmãos da Igreja Presbiteriana Vila Moraes. Nós estamos hoje aqui novamente para recomeçar o nosso trabalho que estamos desenvolvendo durante esse mês de agosto, mês das missões, na Igreja Presbiteriana no Brasil, falando sobre até os confins da terra, ou seja, sobre a obra missionária que a Igreja Presbiteriana, não somente a Igreja Presbiteriana, mas a Igreja Cristã fez, chegando o Evangelho até aqui o Brasil. Na palavra de domingo passado, eu expliquei para vocês o que aconteceu no Brasil no período ainda que era ligado à família real, quando veio para o Brasil, não é? Ou seja, no início do século XIX, quando, por volta da década de 1820, foi aberto uma oportunidade para trazer imigrantes para plantar no Brasil e para produzir no Brasil. E alguns desses imigrantes eram protestantes e fundaram suas colônias protestantes, assim como outros que eram católicos fundaram suas colônias católicas e tiveram seus cultos, respectivamente, na Igreja Católica. Assim, então, o protestantismo que chegou ao Brasil, nessa ocasião, foi um protestantismo de imigração ligado aos imigrantes. Não havia trabalho de evangelização uns com os outros, cada um respeitando o seu espaço. Era, inclusive, proibido, porque a religião oficial do Brasil era a religião católica apostólica romana. Isso durante todo o período colonial, e depois que a família real veio para o Brasil, e aconteceu também a independência em 1822, em 1824 foi feita uma Assembleia Constituinte, que o imperador, então, outorgou a Constituição para o Brasil, e nessa Constituição, que foi a primeira Constituição de nossa história, ficou resguardado o direito do imperador ser o padroeiro, ou de continuar sendo o padroeiro da religião no Brasil. Isso significava que a religião era do Estado e que o Estado era o responsável para manter a Igreja Católica, não é? Para sustentar, para construir, para abrir as portas para outros missionários virem para o Brasil, fazer a cristianização do Brasil, a educação nas escolas e tudo mais. Por isso, as ordens monásticas da Igreja Católica, elas foram as principais, e principalmente os jesuítas foram os principais a realizarem esse trabalho. Não havia espaço para outra religião, porque a religião protegida e defendida e sustentada pelo Estado brasileiro era a católica romana. Mesmo assim, com a chegada dos imigrantes, começou a haver um pouco de abertura, né? De modo que isso aconteceu na década de 30, de 1830. Foi a mesma década que alguns missionários americanos, metodistas, vieram fazer um trabalho, ou seja, primeiro de observar o Brasil, segundo de abrir uma escola dominical, como eu falei na aula passada, e depois um missionário que demorou mais tempo no Brasil, que fez viagens e escreveu uma obra interessantíssima sobre remanescente das viagens pelas províncias do Brasil. Um volume para as províncias do Norte, outro volume para as províncias do Sul. Esse missionário foi o Daniel Paresquider, que distribuiu tantas Bíblias pelo Brasil que durante muito tempo na cultura brasileira, quando alguém vendia a Bíblia, o brasileiro pensava, esse é metodista. Nem sempre. Tá? Bom, veio também um missionário ainda na década de 50, de 1850, porque os metodistas foram embora e não deixaram a igreja plantada no Brasil. Veio um missionário americano que estava ligado à legação americana e ligado também à sociedade amiga dos marinheiros, que era uma sociedade cristã com o objetivo de fazer um trabalho de capelania com os marinheiros, e no Rio de Janeiro aportavam dezenas e centenas de navios por ano, principalmente de língua inglesa, marinheiros de língua inglesa. Então, esse missionário foi o James Goodley Fletcher, que não plantou a igreja no Brasil, mas ele, de um certo modo, abriu espaço
para muitas coisas, porque como representante da delegação americana, ele fez contatos com o imperador, ele fez contato com os próceres políticos da época, e assim foi abrindo um espaço. É interessante que quando o missionário que veio abrir o trabalho no Brasil, que foi o Simonton, chegou no Brasil em 59, ele trouxe na sua bagagem algumas cartas de recomendação do Fletcher, recomendando Simonton e apresentando Simonton alguns próceres políticos, algumas pessoas importantes da sociedade do Rio de Janeiro, onde Fletcher havia vivido. Bom, nesse interregno, nesse período, eu poderia dizer que em 1855, o missionário, como eu cheguei a mencionar na aula passada, o missionário chamado Roberto Calley, que agora estava num novo casamento, que tinha ficado viúvo, casou-se com a Sarah Porton Calley, que é autora de centenas de hinos, inclusive dezenas deles estão na nossa enologia no Brasil, principalmente no inário evangélico, não é? Ou melhor, no inário evangélico, nos salmos e hinos, que pertence à igreja que esse missionário fundou no Rio de Janeiro, que é a Igreja Evangélica Fluminense, que com o tempo foi criada uma igreja, a denominação congregacional, porque várias igrejas nesse caráter independente, ou seja, não estavam ligadas com nenhuma missão, elas surgiram, então houve uma necessidade de criar uma denominação. Antes disso acontecer, quando a igreja do Roberto Calley foi organizada, em 58, em 59 chegou então um missionário recém-formado e solteiro vindo para o Brasil, que foi o Ashbel Green Simonton. Esse é o pai do presbiterianismo no Brasil, porque ele veio para ficar e veio e plantou a igreja presbiteriana no Brasil. Ele ficou, ao todo, ele foi pastor durante uns 7 anos, mas no Brasil ele ficou cerca apenas de 6 anos, visto porque ele passou uma temporada nos Estados Unidos e também porque ele teve muita dificuldade de assimilar a língua. Não é dificuldade, naturalmente. É que ele até foi muito inteligente em aprender a língua brasileira, mas ele sentia uma angústia muito grande quando chegou ao Brasil, porque ele estava sozinho e não sabia falar a língua dos brasileiros. Quer dizer, tinha dificuldade de comunicar, e ele veio para comunicar o evangelho e não conhecia a língua portuguesa, não conhecia devidamente para falar. Mas então, chega assim, solteiro, sem uma família, sem um núcleo para dar um início a um trabalho. Ele então começou a dar aulas de inglês para quem estivesse interessado, a fim de aprender concomitantemente a língua portuguesa também, e foi fazendo alguns contatos, fazendo viagens também pelas províncias do Brasil, principalmente por São Paulo, pelo interior do Rio de Janeiro, e fazendo links para ver aonde ia realmente começar um trabalho de caráter permanente, que findou sendo no Rio de Janeiro, evidentemente, aonde em 1862, em janeiro, ele organizou a primeira igreja presbiteriana, que é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, hoje conhecida como Catedral Presbiteriana, lá no centro do Rio de Janeiro. Não é? Pois bem, mas foi uma dificuldade muito grande mesmo. Porque por estar sozinho e ser solteiro, a missão americana mandou no ano seguinte, ou seja, em 1860, o seu cunhado, que era pastor e casado com a sua irmã, e eles vieram para o Brasil ajudar Simonton. E em chegando, né, eles se dividiram, um cuidando mais de São Paulo e outro cuidando mais do Rio de Janeiro. Não é? E em São Paulo, Blackford, por exemplo, tornou-se o fundador, praticamente, da Igreja Presbiteriana de São Paulo. Não é? Muito bem. Depois foi feito também uma igreja, foi organizada uma igreja no interior de São Paulo, que foi na pequena cidade de Brotas, porque lá havia um núcleo de algumas pessoas convertidas, então iniciou um trabalho ali. De modo que em 1865 resolveu-se criar um presbitério, porque naquela ocasião já tínhamos 3 igrejas presbiterianas, do Rio de Janeiro, a de São Paulo e a de Brotas. Não é?
sendo que essas duas últimas tinham sido recentemente formadas naquele ano de 65. Então, formação de um novo presbitério, porque houve uma necessidade, a necessidade de formar ou de organizar, ou melhor, de ordenar um elemento brasileiro para ser pastor. E é o que eu vou tratar no início da próxima aula, com a graça de Deus. Amém. Até já.